Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Cristiane Calbi. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da peça de... esse cabelo aqui. Alegações finais, né? É uma peça muito importante. A nossa explicação de hoje vai ser no procedimento comum. Então, essa explicação se aplica a algumas coisas a respeito do procedimento do júri, mas essa explicação de hoje é mais para o procedimento comum, ou seja, nos crimes que não são dolosos contra a vida, tá? Então, quero que vocês se liguem bastante nas dicas, acho que vai ajudar vocês a fazer a peça 4, isso, a peça 4, né, do PPD 3, que é bem legal para quem tá aí matriculado, né, nessa disciplina na Faculdade Sesusc. Gente, as alegações finais, ou também chamada de memoriais, é uma peça importantíssima, indispensável. O momento processual que ela é apresentada é logo após o interrogatório do réu, né, que tem que ser o último procedimento da instrução processual. Ela pode acontecer de forma oral ou então pode acontecer de forma escrita. Quem está fazendo concurso público, prova da ordem, está se preparando para fazer a segunda fase ou fazendo a disciplina da professora, vai apresentar, né, as alegações finais em formato de memoriais, ou seja, né, em formato escrito. Gente, lá no preâmbulo, né, lá no iniciozinho da peça, quando a gente coloca o nome da parte, que normalmente não vai precisar qualificar, porque teoricamente a gente já vai estar atuando no processo desde o começo, né? A não ser que seja um início de repente, um assistente de acusação, que vai estar ali representando a vítima a partir daquele momento, aí teria que qualificar de forma completa, mas se for um processo que já está correndo, tal, normal, não vai precisar qualificar. Então, só lá o fulano, já qualificado, e toca o barco, né? Aí, no preâmbulo, vocês vão indicar o artigo 403, parágrafo 3º, e 404, parágrafo único do CPP. Dá uma olhadinha lá nesses dois artigos, enfim, né, e parágrafos. Eles vão falar tanto da questão da complexidade da causa, que daí então vai precisar das alegações finais, ou no caso de pluralidade de réus, ou seja, mais de um réu, né? E no caso do 404, parágrafo 1º, a questão da necessidade, né, de outras diligências, novas diligências. Então, dá uma olhadinha lá para ver qual que é a previsão que mais se encaixa no caso de vocês. Como eu falei anteriormente, gente, o momento processual, então, é quando acaba a instrução. Normalmente, né, a regra é que se acabe a instrução com o interrogatório do réu, tanto que se essa ordem, né, dentro da instrução, ela é alterada, pode-se alegar a nulidade processual, né, e antes da sentença. Então, no caso, vai aparecer, acabou, tal, com o interrogatório, agora abriu-se prazo. Bom, se não fala em sentença, significa que não teve sentença. Então, vocês podem subentender, né, que agora se abre prazo, então, para as alegações finais. E, às vezes, no enunciado aparece, e o Ministério Público, o MP, reiterou, pediu a condenação do acusado, do réu. Então, vocês também podem pode subentender que abriu-se prazo para vocês, então, alegarem também os memoriais, as alegações finais. O prazo, gente, é aquele prazo mais genericão, 5 dias, né, no processo penal. Existe uma exceção à regra, que é no caso que eu falei ali do assistente de acusação, que não estava habilitado até então. Então, de repente, a vítima ali, através do seu assistente, quer começar a participar do processo. Ele vai ter, então, 15 dias para apresentar as alegações finais, mas é uma exceção da exceção. A regra geral para todo mundo são os 5 dias, né? O endereçamento da peça, gente, então lá em cima, né? Lá quem usa já ao juízo, da vara criminal. Então é 1º grau, gente. Né? Quem utiliza ainda a expressão excelentíssimo senhor doutor, blá blá blá, então também 1º grau, né? Vara criminal ou juizado especial, se for o caso. Né? No juizado especial, gente, a previsão legal vai ser no artigo 81. E se a gente estiver falando do procedimento de drogas, que a gente fez a peça anterior, né, a defesa prévia à lei de drogas, dá uma olhadinha lá no artigo 57, que possibilita, sim, né, que as partes, então, juntem, para finalizar o processo antes da sentença, as alegações finais.
Gente, as teses, elas são bem parecidas com a apelação. Eu sei que a gente ainda não viu a apelação, mas vocês viram isso na disciplina mais dogmática, assim, né? E a gente utiliza uma expressãozinha chamada matix, né? Esse matix é uma dica legal para quem está estudando para concurso, para prova da ordem, né? Para lembrar de algumas teses as mais tradicionais. Eu vou falar por cima essas teses do Matix, mas se vocês pesquisarem, joguem no Google, isso é bem tranquilo, tem quadros explicativos, se eu achar até eu posto então para vocês, para colocar, que é bem bacana. Então vamos lá, Matix. O M seria materialidade, então vocês vão pesquisar alguma coisa relacionado à falta de materialidade, né, daquele crime cometido ou supostamente cometido. O A seria autoria, então daí vocês podem trazer questões do sentido de autoria incerta, incerteza quanto à autoria, né, não tem prova suficiente para dizer que aquela pessoa então cometeu o crime. Enfim, a gente pode trabalhar várias questões a respeito da autoria, né? Tanto a questão de falta de prova até realmente, de repente, uma dúvida quanto à autoria. O T seria tipicidade, então a gente tem aquela questão da relação de ser atípico, né, aquela conduta, ou de repente utilizar um princípio da insignificância, né, ou de repente algum furto de bagatela, por exemplo, tudo isso acaba quebrando com a tipicidade material, né, tem a questão da tipicidade formal, que daí é quando a gente está falando mesmo quando aquela conduta não é considerada crime. No caso da tipicidade material, é mais essa questão, né, da conduta social, de repente, é jogo do bicho, tudo bem, tem lá contravenção, mas socialmente já não é mais tão mal visto. Enfim, tem essas questões que a gente pode levantar, né, do princípio da adequação social. Tá, então, materialidade, autoria, tipicidade. O I é o ilicitude, que a gente vai ver no aspecto negativo, né? As excludentes de ilicitude, que vocês já devem ter visto, eu já falei pra vocês, mas não custa relembrar, que a gente transforma o ili, do ilicitude, em ele, né? Do exercício arbitrário das próprias... Não. Legítima defesa, estado de necessidade, que é o E, né? Então, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. São as 4 excludentes de ilicitude, né? Beleza. Então, materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude. O C seria de culpabilidade. Então, a gente também vê sobre um aspecto negativo, né? As excludentes de culpabilidade. Por exemplo, a prescrição, decadência, morte do agente, perdão judicial, a menoridade, a pessoa, né, tem algum problema mental, então é considerado naquela expressão do Código Penal, né, que antigamente colocava os loucos ou degenerados, né? E por último, o S do Matix seria as questões subsidiárias. Então, no sentido de, por exemplo, pedir do crime doloso para o culposo, pedir de um crime mais grave para um crime mais leve, né? Tentar buscar alguma modalidade privilegiada, tentar pedir alguma atenuante, que mais? O regime, né, de cumprimento de pena também mais brando, de fechado para semiaberto ou para o aberto. Enfim, gente, aí as subsidiariedades tem várias, mas normalmente está bastante vinculada à questão da dosimetria da pena. As qualificadoras, privilegiadoras, né, os privilégios, enfim. Então, a princípio seria isso. Gente, lá no finalzinho do pedido, a gente pede a absolvição, né, quando for possível, pelo 386, tá? Dá uma olhadinha lá nos 7 incisos, né, que falam sobre isso. E, além disso, a gente pede a possibilidade de recorrer em liberdade, com base lá no 387, parágrafo 1º. Tá bem, gente? Então, essas são as dicas. Lembrando, 5 dias, né? 5 dias. E local, data, então, e assinar só advogado/A. Advogado ou advogada. Beleza? Até mais, gente.